Vamos lá, meu povo, começando aqui mais um vídeo para vocês, um vídeo que vocês com certeza estão reparando, estou num lugar diferente, não estou em casa, estou na casa da minha garota, então vai ser diferente o áudio, vai ser diferente a iluminação, vai ser diferente tudo, mas eu não consigo, normalmente eu espero eu estar em casa para analisar o jogo e tudo mais, mas eu queria aproveitar um pouco do que foi o sentimento desse jogo, do Corinthians contra o Juventude, que acabou de acabar na Neoquímica Arena, para poder falar um pouco para vocês sobre as impressões e tudo mais. Se não me engano, essa foi a vigésima rodada do campeonato, né? 20ª ou 21ª, eu tô em dúvida, mas algo entre essas duas. E o Corinthians jogou contra o Juventude em casa e empatou, saiu perdendo no placar logo no início do jogo, uma coisa que o Corinthians faz com frequência, né? O Corinthians toma gols muito cedo no jogo e isso obviamente transforma todo o seu comportamento porque você está sempre correndo atrás do resultado. Isso é péssimo, isso é ruim, isso desgasta fisicamente porque você acaba correndo mais com seus adversários, porque a partir daí fica fácil o adversário se fechar e tentar manter um jogo mais com o placar, né, a seu favor, e fica muito mais fácil de você não precisar ter controle do jogo. O Corinthians até início do segundo tempo jogava bem. O Corinthians teve controle de muitas das ações, conseguiu pressionar bem o Juventude, mas o jogo ele vai se transformando, especialmente depois do momento que o Giovani tem aquela chance em que ele vai muito bem de novo, né? O Giovani conseguiu aproveitar a falha do Reinaldo no jogo contra o Grêmio e acabou perdendo, fez o gol e acabou sendo invalidado por conta de impedimento. E agora, de novo, o Giovani tem uma ótima chance em que ele consegue aproveitar do erro do goleiro, dribla, dá uma caneta no goleiro, sofre a falta e o goleiro acaba sendo expulso. Isso vai condicionar o jogo de muitas formas, não só isso como a próxima expulsão também, mas isso vai condicionar o jogo para o bem e para o mal, nesse caso para o Corinthians. Porque a partir daí o Corinthians começa, mais uma vez, com a mais fica mais acerto, tem mais espaços e tudo mais. O segundo tempo volta com o Ramon Dias fazendo já a substituição de tirar o Ranieri, que é um jogador marcador, e colocar o Pedro Henrique. Com isso, o time vai ficar naturalmente mais ofensivo. E o time fica com uma amplitude, né? A amplitude é aquela posição dos jogadores na largura do campo. Então essa amplitude, o Corinthians ganha muito nessa amplitude, e o Pedro Henrique vai fazendo boas jogadas pela direita. O Wesley, que ao meu ver foi bem grande parte do jogo, final do jogo vai bem mal, tomada de decisão bem ruim, mas eu acho que, e aí não só o Wesley como o ponto esquerda, mas como o time como um todo vai tomando decisões muito ruins nos momentos em que vai sendo desafiado emocionalmente, vai sendo desafiado em questão de tomada de decisão. O time inteiro do Corinthians praticamente toma decisões ruins e o Pedro Henrique faz o gol de cabeça logo no início do segundo tempo, o que, né, dá um gás para o Corinthians absurdo. Pouco tempo depois o Alan Ruschel é expulso, fez 2 faltas para cartão amarelo, 2 faltas que matavam um ataque promissor, enfim. E honestamente também foi bem expulso. E assim, a partir daí, o Corinthians, tudo que ele fez de bom no sentido de conseguir pressionar o adversário, conseguir trocar passes, variar o seu sistema ofensivo para conseguir jogar cada vez mais o Juventude contra as cordas, tudo isso sumiu, porque emocionalmente o Corinthians entendeu a urgência de se fazer o resultado e começou a tomar as piores decisões possíveis. Isso ficou muito nítido em quão insistiu pelas pontas o jogo, quando você tinha 2 jogadores criativos, tanto que a melhor chance do segundo tempo sai numa troca de passes entre Garro e Coronado, que são os jogadores do Corinthians mais técnicos, mais criativos, mais pensadores de jogo, como você quiser denominar. Mas aí você continuou a insistir em jogadas de 1 contra 1, com o Wesley, 1 contra 1 com o Pedro Henrique, às vezes até o Biro fez essa função, e assim, o Garro e o Coronado nesse momento ficam meio perdidos em campo. Como eles ficam buscando ficar próximo da bola e o time insistia nas pontas, por vezes você via um ou outro caindo nas pontas também. Então isso é muito, muito, muito ruim como time, especialmente porque fica muito fácil do time defender. Se você tem 2 jogadores a mais, você ficar insistindo em jogadas de 1 contra 1 na ponta, você literalmente jogar fora toda a sua vantagem numérica. Você tem que fazer troca de passes, por mais
de frente, mais centralizadas ao gol, né? Você colocar um ponta, por mais que o Wesley ganhe a maior parte dos confrontos que ele tem com os marcadores, você colocar ele para ficar tentando driblar a lateral e depois driblar o primeiro marcador que está na cobertura e tentar daí sim, tentar fazer um cruzamento, cara, é uma decisão muito ruim, porque fica muito fácil de se marcar. A ponta é tanto um desafogo na hora do ataque quanto na hora da defesa. Tudo que um time quer é que você não tenha controle de ação de frente para a área. Porque uma finalização de frente para a área ela é muito mais perigosa, né? Então, quanto mais você conseguir jogar o time adversário para as pontas para tentar atacar e aí você fecha bem o corredor, o problema está resolvido. E o Corinthians, com 2 jogadores a mais, não teve em momento algum calma para pisar na bola, entender que era isso que o Juventude queria e entender que não é isso que vai te ajudar. Entender que você precisa trocar passes de frente para o gol, que você precisa usar talvez um pivô bem feito do Pedro Raul, que, vamos combinar, não entrou bem no jogo. O Pedro Raul, que realmente no meio da semana não era certeza que fosse ser escalado para esse jogo, porque teve problemas físicos, né? Tava com dor, tava em tratamento físico e tudo mais, e ele não era certo que iria entrar no jogo, entrou e uma chance de finalização que ele teve, ele finalizou extremamente mal e isso vai fazendo com que vá se minando as ações do time do Corinthians. Entrou o Biro depois, né? E aí o time ficou praticamente colocado à frente, os únicos 2 que ficavam mais atrás era o Félix Torres e o André Ramalho. E vamos combinar, era o necessário, né? Porque o Juventude não ia oferecer mais perigo do que isso com 2 jogadores a menos. O Juventude que faz uma partida muito justa, muito aguerrida em questão de conseguir sair de Itaquera com um resultado de empate, mesmo com 2 jogadores a menos. Isso é uma vitória, assim, inacreditável para os caras. Para o Corinthians é um resultado, assim, especialmente cruel e trágico, né? O Corinthians não fez por merecer ser um resultado diferente. O Corinthians merecia que o jogo tivesse acabado empatado. Por mais que você vá ver finalizações, vai ter mais do Corinthians. Se você for ver ações de jogo, vai ter mais do Corinthians. Mas não dá para falar que o Corinthians dominou o jogo e não merecia um empate. Seria um resultado compreensível, né? Não vou dizer compreensível porque um empate com você jogando o segundo tempo praticamente inteiro com 2 a mais, com 1 a mais já seria absurdo, mas com 2 a mais tudo isso, né, significa muito mais. Mas se fosse um jogo que terminasse com o Corinthians variando muito o seu ataque, com o goleiro, né, o Matheus Klaus, que entrou no lugar do goleiro que foi expulso, fazendo, sei lá, 5 defesas espetaculares, se fosse o caso de jogador do Juventude que rebateu a bola em cima da linha, se fosse esse o caso, seria um resultado mais reconhecível, mas não menos trágico, né? Seria um resultado tão ruim quanto foi esse. E o que eu acho que tem, né, nessa conta aí? Tem na conta um estado emocional do time completamente abalado, né? Que o Corinthians não soube pensar o jogo, que fosse por 5, 10 minutos, quando tinha 2 jogadores, com 2 jogadores a mais, o Corinthians não conseguiu pensar e dominar o jogo. Não conseguiu, simplesmente não conseguiu. Tentava correr com cada ação, se antecipava, tentava forçar jogadas que claramente não eram as corretas e em vez de tentar envolver o adversário quando você claramente tem todo o domínio do jogo com 2 jogadores a mais. E eu acho que o Corinthians vai mal em insistir esse jogo pelas pontas, e aí eu tenho que colocar também na conta da comissão técnica, porque se você você está vendo o que está acontecendo e você não passa a instrução, se você não verbaliza, se você não instrui seu time, uma coisa que muito me incomoda é a ideia de que os jogadores entraram em campo com uma ideia e a partir disso é só o que der certo ou errado. Tem hora que você precisa entender o jogo e passar a instrução certa. Você precisa comunicar com o seu time. E isso é uma coisa que eu não vi em nenhum momento acontecer quando o Wesley tomava decisões atrás de decisões erradas na ponta, perdia essa bola e aí o Corinthians tinha que ficar recomeçando sempre a partir da intermediária. O Corinthians não envolveu o adversário com 2 jogadores a mais. Eu sei que eu já disse isso algumas vezes, mas isso tem que ser dito. Esse Corinthians, ele foi inofensivo contra um time que tinha 2 jogadores a menos.
Assim, vamos lá, 2 jogadores a menos, a gente está falando do Juventude, que é o pior visitante do campeonato, e adversário direto do Corinthians na luta pelo não rebaixamento. Então, é um resultado muito ruim para o Corinthians e que todos têm que ser cobrados. Todos, absolutamente todos. Acho que o Wesley, que tinha feito um bom jogo ao longo do primeiro e do segundo tempo, ali na reta final, cara, tomar todas as piores decisões, aquele lance de você ficar atrasando saída de goleiro, gente do céu, isso só dá certo, sei lá, com o Real Madrid, que e o juiz não vai dar nada, mas é muito infantil, é muito juvenil você fazer isso, é muito pouco inteligente você fazer isso. Acho que faltou paciência do jogo do Corinthians e, como eu disse aqui já algumas vezes, falta entendimento de jogo. Falta você entender o que você ter um a mais te proporciona e, especialmente, o que você ter 2 jogadores a mais te proporciona. O que você pode fazer com essa vantagem? O Corinthians não soube em nenhum momento o que fazer com isso. Me passou a impressão de que a comissão técnica também não soube o que fazer com isso, porque o time seguiu insistindo em jogadas que só facilitava a vida do Juventude e o Juventude sai de Itaquera com um empate. Cara, isso é muito ruim para o Corinthians. Esse jogo tinha que ser 3 pontos. E para o Juventude sai como um time heróico, como um time aguerrido, batalhador. E foi, tá? E foi. O time do Juventude fez uma partida diante do que tinha, né? Diante da situação de jogar com 2 a menos, foi gigante na partida. Então, eu acho que tem que ser cobrado nas perguntas, tem que ser perguntado a respeito de tudo isso. Por que o Corinthians não conseguiu variar seu jogo, mesmo tendo peças para variar o seu jogo, e entender que esse Corinthians ele precisa, acima de tudo, de calma, precisa de respiro, precisa de inteligência, sabe? O Corinthians é muito pouco inteligente nos jogos. O Corinthians não entende o momento de subir, o momento de descer, o momento de apertar. O Corinthians não entende o momento de pisar na bola e variar os seus passes e circular a bola até encaixar, achar a melhor oportunidade. A única pessoa que normalmente tem esse entendimento é o Garro. O Coronado joga pouco, mas quando entra costuma ter. E hoje, nos momentos em que o time mais precisava deles, a bola não passou por eles. Então, isso, para mim, está em falha na hora de entendimento e planejamento do jogo, não só dos jogadores, mas da comissão técnica também. Certo, meu povo? Vamos ver o próximo jogo agora, a volta contra o Cruzeiro, se não me engano, no meio da semana, contra o Cruzeiro, não, desculpa, contra o Grêmio, no meio da semana, e vamos ver o que vai ser, né? Esse jogo de hoje deixa um gosto muito amargo na boca, mas muito amargo mesmo, e o torcedor que encheu o estádio tem toda a razão de estar completamente maluco e indignado com isso. Certo? Bom, é isso, meu povo. Vou pedir então para você se inscrever, para você curtir, para você comentar, se concorda, discorda, você seja corintiano ou não, mas eu acho isso, momentos como esse, dão um choque de realidade no torcedor do Corinthians de que hoje a campanha do Corinthians é para não cair. Essa é a briga do Corinthians. E confesso que para mim pouco importa, no caso do Corinthians, esse ano disputar a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil. Esse jogo é um reflexo disso, porque não é possível que você queira avançar nessas fases e busque, almeje algum título, algum pensamento que vá em busca disso, quando você não consegue uma vitória diante de um cenário desse. É um cenário assustador. E, repito, Corinthians tem mais jogos do que grande parte dos times que estão na mesma faixa da tabela que ele. Vai ser uma luta bastante difícil, certo? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo e não esquece de se inscrever, curtir, comentar. Se quiser seguir nas mídias sociais que estão linkadas aqui no canal também, vai lá, eu vou adorar conversar com vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!